Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença agora, Deus. Sim, meu Primeiramente, Deus. para te agradecer pelo dia de hoje, Senhor. Obrigada, Jesus, por tudo que vivemos neste dia, por tudo que nos supriu, por todos os livramentos, por todas as bênçãos que nós recebemos, Deus. Te agradeço imensamente, Pai, pela nossa convidada mais que especial nesta noite, Pai. E eu creio que assim como o Senhor tem feito todos os dias, hoje não será diferente. E o Senhor usará grande e poderosamente a vida da tua serva, Deus. Nós estamos completamente felizes pelo aceite do convite, pelo Senhor ter mantido, Jesus, este projeto e pelo Senhor ter nos ajudado a alcançar mais vidas a cada dia, Pai. Obrigada por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer. Prepare os nossos corações, os nossos ouvidos para a palavra que nós vamos receber nesta noite, Pai, porque nós estamos aqui de braços abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço nesta noite. Amém. Amém, assim seja. Amém. A Cícera entrou, a Bruna entrou, Juliana, Osvair, Pai seja com todos vocês. Eu vou tirar o meu áudio agora, pastora, e aí é com a senhora, tá bom? Como assim, menina? É com nós, né? Não, eu fico aqui. Eu fico aqui. Eu só vou tirar meu áudio para não ficar barulho no fundo, assim. E a senhora pode falar, tá bom? Não, mas vamos conversar. Não me deixa lá, não me larga sozinha, não. Tá bom. Vamos conversar, né? Então eu deixo meu áudio. Isso, vamos conversar, né? Porque essa noite é uma noite especial, né? É uma noite que o Senhor preparou. E eu assisti a outra live falando, né? Vocês falando do trabalho, do teatro, a alegria, né? A alegria de estar servindo a Deus, as experiências. E assim, Deus, ele realmente tem manifestado o seu poder, tem se revelado, né? Através desse trabalho, desse ministério. E é que o pastor sempre fala, né? Quando a gente fala assim, ministério, né? E aí a gente para entender o que é ministério. Ministério quer dizer, né? Serviço, a serviço do reino. Então, nós estamos trabalhando, nós estamos servindo o Senhor e toda a honra, toda a glória é a Ele, né? E a gente faz realmente com o intuito, né? De que através da nossa vida o Senhor realmente venha se manifestar, venha alcançar, venha revelar o seu amor e a sua misericórdia, né? Então, é um trabalho muito lindo. E assim, aí eu estava pensando, puxa vida, vai me chamar para falar sobre isso, porque realmente eu sou apaixonada por esse ministério, por esse trabalho. Eu tenho visto o Senhor agir, trabalhar, manifestar o seu poder, né? E até eu quero começar, para eu não terminar lendo a palavra, eu vou começar lendo a palavra. Amém. Que está lá na carta de Paulo aos primeiros Coríntios, que está no 15:58. Tem até um versículo que é a minha bandeira, né? Mas graças a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, quando a pastora fala graças a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Da onde ela tirou isso? Ela tirou da Bíblia, né? E aqui fala, né? Fala do nosso encontro com o Senhor, aqui fala quando nós somos transformados, né? Quando o Senhor virá nos buscar, que aí nós vamos trocar essa parte incorruptível, né? Essa parte que vai perecer por um corpo transformado. Mas uma coisa eu quero ler aqui, está lá no 58, que diz aqui: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Então, aqui fala que todo o nosso empenho, que todo o nosso trabalho, né? Todo o nosso trabalho na obra do Senhor não é vão, né? Todas as vezes que nós nos empenhamos
nós dedicamos a nossa vida na obra do Senhor, não é vã. O Senhor está vendo, o Senhor está recebendo, né? E, ao mesmo tempo, está alcançando vida através desse trabalho. Né? Então, como é que eu posso dizer? O que que você quer? O que que você quer que eu diga? O que que você quer saber? Vamos. Quem travou, gente? Foi eu ou foi a pastora que travou? Isso. Voltamos. Pensei que você Deu uma travada. desmaiado, escureceu, eu falei, pronto, desmaiou. Eu quero que a senhora fale aí o que Deus mandar a senhora falar. Uma mensagem bem linda, bem gostosa aos nossos corações. Tá, eu vou falar de uma experiência, das experiências que eu tive com o ministério, e eu vou voltar para esse ministério da dança, pode ser? Com certeza. Quando eu fui alcançada pela graça do Senhor, eu tinha 17 anos, já faz muitos anos. Esse ano fez 40 anos que eu desci as águas. É bastante tempo, né? E quando eu me converti, foi num culto de jovens. Eu fui convidada, uma diaconisa visitou uma vizinha, ela orou por mim, falou que Jesus me amava, e eu fiquei abismada de saber que Jesus me amava, né? E ela orou por mim, e aí eu fui até a igreja. E quando eu cheguei, era num sábado, era o culto dos jovens. E eu cheguei muito cedo na igreja. E só tinha os jovens lá. Os jovens que iam fazer o louvor. Então, eu cheguei, então estava o pessoal que estava lá ensaiando e eu lá sentada. Eu sentei na última cadeira, né? E eu fiquei encantada, porque quando eu entrei, que eu me sentei, e eu fiquei prestando atenção nesses jovens, então eles estavam lá afinando a guitarra, o outro lá testando o microfone, tinha o baterista que estava vendo a bateria, e eu já quero até chamar a atenção, você que serve a Deus, você que chega na igreja cedo, você que vai ensaiar, você que vai organizar. Quando nós entramos, quando nós chegamos na igreja, quando nós já estamos lá, mesmo que não começou o culto, o Senhor já está operando, o Senhor já está agindo. Então, quando nós chegamos na igreja, quando nós colocamos os pés na igreja, na casa do Senhor, nós já temos que ter temor, reverência ao Senhor, porque ali o Senhor já começa a operar. Porque eu estava sentadinha ali, na cadeira, ali no banco, e eles estavam afinando os instrumentos, eles estavam escolhendo os hinos ali, e quando eles começaram a ensaiar, tinha até um rapaz que chamava Jonas. Lembro até hoje, um chamava Jonas, outro chamava Márcio, tinha o presidente dos jovens que chamava Adilson, chamava não, por tudo vivo, Adilson, e eles estavam ali, e um veio, como é seu nome? Aí eu me identifiquei, seja bem-vinda, nós não começamos o culto ainda, tal. E na hora que eles estavam ensaiando, eu já comecei a sentir a presença de Deus. Glória a Deus. Eu olhava ali, eu via a presença do Senhor ali, eu via Deus agindo, eu olhava para aquelas vidas e eu conseguia enxergar aquelas vidas como instrumento de Deus. E mesmo, olha só, mesmo no ensaio, eles ali, mesmo no ensaio, a minha vida estava sendo edificada. E quando começou o culto, aí foi uma bênção. Então, quando o Senhor me alcançou, ele já me alcançou já com louvor. Então, eu sou apaixonada pelo louvor, a forma de louvar a Deus. Né? Eu louvo a Deus, eu fico assim encantada quando eu vejo realmente quando uma pessoa tem um dom, tem uma voz bela, quando uma pessoa tem um dom, tem o talento de tocar. Eu ainda fiz aula de violão, comprei um violão, me esforcei, me esforcei, me esforcei, me esforcei. Cheguei até a aprender a tocar alguns hinos, as notas, tal, mas eu não tenho o talento de tocar.
Então, quando o Senhor alcança uma pessoa, quando eu vejo uma pessoa no louvor, tocando, cantando, eu louvo a Deus, porque é um ministério maravilhoso. Aí o Senhor me deu um presente, porque eu não sei tocar, né? Eu não sei tocar, mas o meu filho, ele toca, parece que ele nasceu já grudado com uma guitarra, né? Quando ele tinha mais ou menos 11 anos, ele pediu para a avó dele dar de presente um violão. E quando eu estava fazendo teologia, lá na escola tinha um irmão que ele estava dando aula, né, de violão. E aí, quando eu falei com meu filho, ele pediu para que eu levasse ele. Então, quando eu estava fazendo teologia lá em São Mateus, aí eu levava ele. E aí eu imaginei, é fogo de palha, ele vai uns dias e não vai querer mais. E ele começou ir, né, nessas aulas, e o Senhor derramou assim um talento sobre a vida dele, porque naquela mesma semana ele já começou a desmontar o violão e afinar o violão, e ele tinha uma facilidade, né? E a gente ria porque ele ganhou um violão simples, o violão que o pai o pai e a avó comprou e pagou em prestação. Era o violão mais barato que tinha na loja. Né? Era o violão mais barato que tinha na loja e o pai e a avó compraram os dois juntos e pagaram algumas prestações para ele fazer essa aula. E aí, com o tempo, ele foi modificando esse violão. Ele foi lá, comprou umas traves, né? Aí desmontou o violão, tirou a corda. Eu falei, meu Deus, desmantelou todo o violão, né? E aí ele montou esse violão e afinou o violão. Então, ele já começou a aprender a afinar o violão. E passados-se os tempos, ele continuou, permaneceu, né? E aí, o que que eu vi depois? Passados-se os tempos, ele foi se empenhando, ele já tinha um talento, ele já tinha um talento, ele já tinha mais facilidade, e depois, num acampamento, né? Num acampamento, o Senhor separou ele para o ministério. Foi uma coisa mais linda. Teve um dia, não sei se eu estou atropelando, não sei se vocês vão entender. Estou falando de ministério, estou falando de ministério de louvor, e daqui a pouco eu vou entrar no ministério da dança. Na nossa igreja, sempre teve acampamento. E quando eu lembro da época que os meus filhos eram crianças, me dá uma saudade. Presença. O Cristo realmente tem nos surpreendido. O Senhor tem alcançado vidas, tem transformado. Então, eu tenho muita história para contar, né? Então, aí o meu filho, ele entrou na aula de violão, começou a tocar, mas ele não estava no ministério ainda, né? Ele ainda nem tinha descido as águas. E eu nunca falei para ele, desce as águas, você precisa descer as águas. A gente falava, né? A gente educou os nossos filhos na presença do Senhor, e a gente tinha a certeza, a convicção que eles eram do Senhor, mas eles tinham que ter uma experiência com o Senhor, né? Eles que tinham que abrir o coração e decidir se ia servir o Senhor ou não. E aí ele estava nesse acampamento, né? E a gente trabalhava na cozinha, né? Tinham muitas mulheres que nesse acampamento geralmente assim no carnaval, que eram 3 dias, e a gente ficava na cozinha, né? E tinha umas irmãs, né? Umas irmãs assim que tinham um talento de cozinhar, fazer uma comida gostosa. E eu ficava ali ajudando, lavando panela, cortando tempero, e tinha um pessoal que tinha uma mão abençoada, né? Mas era um trabalho árduo nesses acampamentos, porque a gente chegava lá e a gente ficava o tempo todo na cozinha, né? Você levantava de manhã, 5 horas da manhã, e orar. Depois ia fazer o café. Aí ia servir o café. Depois do café já tinha o almoço. Depois do almoço já estava pensando. A gente fazia almoço pensando na janta, né? Então a gente ficava ali na cozinha, e o Senhor trabalhando com os jovens ali, o Senhor trabalhando, e a gente orando na cozinha, o Senhor trabalhando.
E teve um ano que eu falei, Senhor, meu filho já tinha 12 anos, a Pri tinha uns 10 anos. Aí eu falei assim, Senhor, dá uma experiência para os meus filhos. Eu posso falar do Senhor, eu posso orar com eles, mas a experiência é o Senhor que vai dar. Toca de uma maneira diferente, né? Toca de uma maneira especial, né? E aí, sempre eu fazia isso, toda acampamento. Eu orava, Senhor, cuida dos meus filhos, toca, né? Que eles possam realmente sentir a sua presença, que eles possam realmente sentir o teu toque. E aí, o que aconteceu, menina? Passou-se os tempos, aí, um dia, num desses acampamentos, o Senhor tocou de uma maneira especial no Amor Júnior, né? Na hora do culto lá, quando veio um pastor de fora convidado, e na hora da oração, o Senhor testificou, na época, a Sueli, a líder, a esposa do pastor Luiz, uma mulher de Deus, né? E o Senhor testificou no coração dela que ele estava separando o Amor Júnior para o ministério da música. E eu lá, cozinhando com as meninas lá, também sendo edificada. E aí, naquele dia, o Senhor usou o pastor e foi até o Amor Júnior, e aí o Senhor falou com ele que ele estava ungindo ele, estava separando ele para o ministério da música. E ele contando, mãe, eu pensei que eu ia morrer, que eu ia ser arrebatado, porque o meu coração disparou. E aí o Senhor batizou com o Espírito Santo. Ele fala, mãe, eu acho que fui batizado no Espírito Santo. Eu falei, você acha ainda? E daquele dia em diante, ele se dedicou à música, né? Daquele dia em diante, depois, passado esse tempo, ele desceu as águas, né? Isso aí, ele já tinha 14 anos, 14 para 15, né? E nesse dia que ele teve essa experiência, à noite, nós fomos orar, né? Antes do café, isso já de noite, depois da palavra, nós fomos orar, e lá fora, né? E naquela hora que estava toda a moçada aí, como estava todo mundo junto, né? Não tinha hora para ir para casa, porque estava todo mundo junto ali, né? E aí, quando nós estávamos orando, aí eu olhei para minha filha, a Priscila. Aí a Priscila estava chorando. Aí eu falei, meu Deus, será que ela tem o quê, né? O que será que ela tem? Né? E ela chorando. Aí tinha outra menininha chamada Raíssa, hoje é uma moça já casada, né? Aí eu perguntei, o que aconteceu, Pri? Né? Aconteceu alguma coisa? Ela, não. Aí ela abraçou a Raíssa e as duas choraram. As duas sentiram a presença de Deus de uma maneira muito forte naquele dia, né? Aí a gente viu a caminhada do Amorzinho. Aí ele fez aula, se aprimorou, depois ele foi aprender a tocar baixo, até com o Cleito. Teve um projeto na igreja de escola de música, né? Então eu vi realmente o Senhor usando a vida dele, fazendo desse talento um ministério, ainda hoje. Hoje ele é casado, hoje ele é pai, e ele continua no ministério. E quanto esse ministério da música, do louvor, que é a parte que mexe muito comigo, eu falo, puxa vida, o talento junto com a unção, ele faz grandes coisas, né? O Senhor usa, porque eu sempre amei louvar o Senhor, cantar o Senhor, sempre amei. Quando eu me converti, foi justamente num culto dos jovens, né? O jovem tem mais dinamismo, né? O jovem tem mais, como eu vou falar euforia. Então, o jovem realmente ele se entrega. Quando o jovem vai servir a Deus, ele se entrega, ele vai sem reserva, né? E a gente vê Deus atuando. Então, no Ministério da Dança, do mesmo jeito, a gente vê esse ministério, e quando começou esse ministério da dança, porque na minha época, quando nós fomos louvar o Senhor, quando a gente ia louvar o Senhor, não podia nem dançar, você podia ficar dura assim, né? Você não podia, né? Você não podia, você louvava o Senhor com palma, louvava o Senhor com palma, né? E na minha época, louvar o Senhor com palma já era uma coisa moderna, né?
que a quadrangular era pentecostal, louvava, as outras igrejas eram mais tradicionais, né? E aí foi se passando o tempo, e onde há o Espírito, há a liberdade, né? Então, aí foi passando o tempo, eu não tive essa oportunidade na minha época, ter esse Ministério da Dança. Tinha teatro, né? Tinha teatro final do ano, né? Eu participava do teatro. Tinha acampa dentro, na minha época tinha acampa dentro. No acampa dentro a gente tinha mais liberdade de estar ali interagindo, né? E aí o que aconteceu? Aí louvando o Senhor, os acampamentos. O Senhor fez grandes coisas, o Senhor batizou com o Espírito Santo, a moçada. E é assim, ao passo que a gente vai servindo a Deus, e o jovem, se o jovem soubesse como é bom servir a Deus, desde cedo, como é bom estar na presença do Senhor, né? Como é bom conhecer o Senhor desde cedo. Eu conheci o Senhor com 17 anos e eu acho que eu conheci muito tarde, né? Na nossa época, aos 17 anos, você já era maduro, né? Você tinha que começar a trabalhar cedo, ajudar em casa, aí você era dono do seu nariz, você dava conta daquilo que você fazia. Hoje não, hoje o pai está ali acompanhando, mas na minha época, 17 anos, você tinha que trabalhar fora, ajudar em casa, e tudo que você fazia, você dava conta do que você fazia. Então, quando eu fui servir a Deus, era uma coisa assim, maravilhoso, mas hoje eu vejo que o jovem que serve a Deus, ele é mais, não vou falar mais agraciado, hoje ele tem autonomia, né? Ele pode servir a Deus, e uma das coisas que a gente vê é que o Senhor, aquele Senhor que operou na minha época, ele opera ainda hoje, ele manifesta o seu poder, ele não mudou. Muda-se os tempos, né? Mas a palavra do Senhor não muda. E aí o que aconteceu? Me casei com o servo do Senhor, o Senhor me privilegiou, me deu um privilégio, casei com o servo do Senhor, homem de Deus, e depois ele foi realmente separado para o ministério do pastorado, né? Nós fomos ficar à frente do rebanho, eu achava que o ministério era dele, e eu falava, bom, o ministério é seu, eu vou ficar aqui do ladinho, e depois o Senhor me chamou. Aí o Senhor me chamou, e hoje eu auxilio. E nesses anos todos, eu tenho visto grandes coisas. E aí o teatro. Quando a gente começou, isso aí há mais de 18 anos atrás, eu lembro que quando foi colocado, né? Quando foi colocado esse projeto do pastor, o teatro, né? A dança, foi algo tão assim, tão sério, tão de Deus, né? Uma coisa tão séria, uma coisa tão compromisso com Deus, né? Eu lembro que as meninas se reuniam e a dança, né? É um trabalho árduo, não é oba-oba, é um trabalho árduo. E eu vejo, né? Eu vejo as pessoas que começaram nesse trabalho, as pessoas que se dedicaram, porque requer dedicação, requer compromisso, né? Requer, como é que eu vou dizer? Você se policiar, né? É uma coisa, não é uma coisa, é rígido. Você tem que ter, como é que eu vou dizer? Você tem que ter vontade mesmo, você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que saber realmente o que é um chamado. Se você não souber, você não resiste, você não fica. E eu me lembro que quando começou esse trabalho, que reunia toda a mocidade, foi justamente na época que eu comecei a fazer teologia, né? Eu comecei a fazer teologia, por isso que é importante você estudar a palavra, por isso que é importante você ter vida com Deus. Porque ao passo que a gente ia estudando a palavra, ao passo que o Senhor se revelando, e eu vi o Senhor agindo ali no teatro, na dança, né? Eu acho que eu já comentei isso com você. Uma vez eu estava no culto e o grupo de louvor, que também era... porque assim,
Os ministérios que tem na igreja, vamos supor, o ministério, o grupo de... A gente fala grupo missionário de homens, grupo missionário de mulheres, grupo missionário de jovens, grupo missionário de criança, né? Não é uma igrejinha dentro da igreja, é um corpo, é um ministério que se completa, né? É um ministério que se completa. Então, um ajuda o outro. Eu lembro que na época, quando começou o trabalho de teatro, isso já, como eu falei, há 18 anos, 18, uns 20 anos atrás, eu acho que uns 20 anos atrás, havia ali uma conjunção, então não tinha separação. Então, assim, o grupo de louvor que interagia com o teatro, que interagia com as mulheres, que interagia com os homens. Então, era assim, na época também tinha os atletas de Cristo. Então, o Senhor foi se revelando, o Senhor foi capacitando, o Senhor foi alcançando, o Senhor fazendo uma obra muito linda. E eu me lembro que quando ia ter a apresentação, era o ano todo. As meninas se reuniam, as meninas oravam, as meninas propunham jejum, as meninas pensavam no figurino, com roupa, as meninas pensavam... E aí é toda uma produção, né? Aí tem maquiagem, tem cabelo, tem a roupa, tem, né? Mas aí tem a parte também espiritual, porque não adianta... Um dia desse eu estava conversando com um jovem, falando do teatro, que quando você faz um serviço para a obra de Deus, para Deus, você não tem projeção, não pode ter projeção pessoal. Se eu faço um trabalho que é para Deus, na obra do Senhor, você não pode me ver. Porque se eu faço um trabalho e você me vê, a Ieda, não alcançou. Por quê? Porque eu sou falha. Amanhã eu posso falhar com você e você ficar muito decepcionada. E você falar, não acredito. Quando eu faço a obra do Senhor, que é para o Senhor, quando eu faço a obra para o Senhor, e você olhar para mim, e você não enxergar e ver a obra, o tamanho, né, a grandeza de Deus, quando você é edificada, porque a obra que o Senhor nos usa, né, tem que acontecer em você o seguinte: o Senhor tocar em você de uma maneira tão grande que você sinta o desejo de louvar Ele, de você servir a Ele, de você ser leal a Ele, de você melhorar. Então, o Senhor vai tocar em você de uma tal maneira que você vai ser edificada. Então, eu estava conversando isso com um jovem, né? Falei, olha, o trabalho, qualquer trabalho, se eu for trazer a palavra, se eu for pregar, e você só me enxergar, não deu certo. Porque eu sou falha, né? Agora, se eu trouxer uma palavra e essa palavra você receber e você ver o Senhor falando com você, esquecer de mim, aí sim, aí o Senhor foi louvado, honrado. O que é louvar o Senhor? Louvar ao Senhor, louvor ao Senhor, é passar toda a honra, todo o mérito ao Senhor sem tocar. Senhor, todo louvor, toda a honra, Senhor, é a ti. Eu sou instrumento. Aí eu te pergunto, estou com muita sede, estou muito sedenta, estou com a garganta seca. Eu estou com muita sede, estou até desidratada. Qual a diferença você me trazer água num copo de cristal ou num copo daqueles de requeijão? Qual é a diferença? Se eu estou seca, desidratada, com muita sede, se a água vai ser o meu remédio, se a água ela vai vir, vai me hidratar, vai matar a minha sede. Se eu trouxer a água que eu tanto... Você vem e vai me servir. Eu estou com muita sede, estou desidratada, os meus rins estão lá pedindo água, meu organismo lá, né? Aí você vem com a água. Qual é a diferença de você vir com um copo de cristal e um copo de requeijão? Vai fazer diferença sim, se a água for limpa, se a água for cristalina, se a água for potável, aí vai fazer diferença. Mas o copo não vai. Você pode me trazer numa canequinha esmaltada, você pode me trazer num copo lindo, maravilhoso de cristal. Se eu tô com muita sede, eu nem vou lembrar o copo que você me deu.
Eu vou tomar essa água, ela vai vir, ela vai entrar no meu organismo, vai me hidratar, vai ser um refrigério. E nós temos que ser isso. Nós temos que ser instrumento. Então, quando as pessoas olharem para nós, que recebam de Deus a palavra de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Então, a dança e o teatro, a gente vê, né, que as meninas desde o começo. Então, hoje já são outras pessoas que o Senhor levantou, fruto daquele trabalho, um trabalho árduo, um trabalho assim, de dedicação, de abdicar tempo. E às vezes eu vejo aí até hoje, né? Quando vai ter uma apresentação, né? Eu falei, Jesus, esse povo não se cansa. É de noite o povo lá e vai, não, vamos orar, vamos ler a palavra, vamos meditar. Olha, eu preciso que você realmente vá buscar santificação, que você realmente se guarde o Senhor, que você realmente cuide da sua saúde. E por uma apresentação tão rápida, né? Às vezes o ano inteiro, né? O ano inteiro, vamos ver o figurino, custa dinheiro, vamos ver como é que nós vamos nos organizar aqui, né? Para manter, para fazer esse figurino, como é que a gente vai fazer? Precisamos de pessoas que saibam cuidar do cabelo, como é que a gente vai fazer com esse cabelo, como é que, né? Para depois chegar na hora da apresentação, ser tão rápido, mas aí o que acontece? Por que tudo isso? Para passar uma mensagem, para falar de Jesus, para que as pessoas sejam edificadas. E eu me lembro que a minha filha, ela tinha mais ou menos 11 anos, 11 para 12, ela já estava entrando na puberdade, e a gente sabe que o jovem, ele é elétrico, né? Ele não para, né? E eu lembro que a minha filha, num Natal, a gente foi para a casa da sogra, e lá na casa da minha sogra tem a academia do meu cunhado, né? Academia de karatê. E tinha as primas lá, todo mundo lá reunido, né? Aí colocaram uma música que era uma música da moda, só que assim, era uma música muito nociva, mas comparada às músicas mundanas de hoje, era água com açúcar. E aí a Pri foi lá, né? A Pri foi lá dançar essa música. Aí vieram que, não, olha como ela sabe dançar, né? E a gente tinha acabado, eu tava limpando, lavando as panelas lá, e aí as meninas, olha, tiraram até foto dela, né? E aí até eu falei assim, gente, é o seguinte, o pecado não é dela, o pecado é de vocês que tiraram foto dela, né? Aí chamei ela para conversar. Chamei ela para conversar e expliquei, falei, filha, expliquei, né? Expliquei sobre tudo, expliquei conversando com a minha sogra, eu falei, sogrinha, senta aqui, vamos prestar atenção nessa letra, né? Olha que essa letra está falando isso, 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 isso. Ela, pelo amor de Deus. Eu falei, então, o ritmo, você está lá, você não percebe, mas olha a proposta dessa música, né? Aí falei, e aí, Pri? Você é uma serva de Deus, você conhece o Senhor. Aí eu falei, você quer usar o seu corpo? Você quer usar o seu corpo, a sua energia para o Senhor? Né? Você quer ter experiência com o Senhor? Aí ela falou que queria. Eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar, né? Eu vou conversar, na época era a Maísa, eu vou conversar com ela. Eu acho que você já tem idade. Eu vou perguntar para ela se você pode entrar no teatro, né? E ela era muito tímida. E aí eu perguntei, o que foi, Camila? O que você olhou para trás? O que foi? É que a Luísa chegou, ela foi dormir na amiguinha, ela chegou. Eu pedi pro Paulo pegar ela. Então, e naquela época, né, ela entrou no teatro, ela era jovenzinha, mas você sabe que eu vi, quando ela entrou na dança, eu vi a dedicação. Acho que foi a melhor coisa que aconteceu, porque ela usou todo esse tempo para louvar o Senhor, para servir o Senhor. Então, ela conseguiu discernir o que eram as coisas para Deus, né? As coisas para louvar a Deus, como você consagrar a sua vida a Deus, e as coisas do mundo, as coisas mundanas, que de uma proposta tão diferente, né? E nesse passado, nesse caminhar, então eu consegui acompanhar, né, o trabalho do teatro, ver as meninas se empenhando, as meninas dedicando tempo. E aí a gente vê o seguinte, que hoje as meninas que daquela época,
Muitas já casaram, já têm filhos, já são, né, maduras. Muitas mudaram para outro lugar, muitas já não estão aqui conosco nesse ministério. Mas eu tenho certeza que cada uma que você sentar e conversar vai falar a experiência que teve com o Senhor, né? E aí a Pri, na época, ela levava muito a sério, né? Ela ia ensaiar. Eu lembro que a primeira vez que ela foi ensaiar, ela chorou porque chegou a hora do ensaio. E aí eu falava, não, Pri, o que está acontecendo? Aí o pai falava, não, mas se você não quiser ir, não precisa ir. Aí ela chorava. Aí, aí eu sabia que ela queria ir, mas ela estava com vergonha. Aí o Matheus era pequenininho, aí o Matheus falou, o Matheus entendeu, ele falou assim, eu vou com você, né? Eu vou com você no ensaio. Porque ela tinha vergonha de chegar no ensaio. E ela levou muito a sério, e eu lembro que na apresentação, ela tinha o cabelo na cintura e dava trabalho, porque aí você tinha que fazer escova, né? Ela tinha alergia a aquele spray para fixar o cabelo. Ela tem um couro cabeludo sensível, não é tudo que grampo machuca, fazer rabinho com elástico forte dói, né? Tinha tudo isso, mas ela superava tudo isso. Ela ia, não tinha tempo ruim. E uma apresentação, né? Veio a roupa para a gente passar, organizar a roupa, lavar o cabelo. Fiz até curso de escova, né? Para ajudar. Tinha que fazer a pele. Aí, você sabe o que aconteceu? Oi, Luísa! Tudo bem? Camila, você sabe o que aconteceu? Ela, na primeira apresentação, ela foi, passou o dia na igreja, e quando aí teve a apresentação, aí eu fui lá, fui lá no fundo para ver se ela queria uma ajuda. Aí cheguei lá, ela estava chorando. Não era só ela. Estavam todas as meninas lá chorando. Eu falei, Jesus, o que aconteceu aqui? Né? Elas estavam chorando porque sentiram unção de Deus. Elas estavam chorando, elas estavam agradecidas, não chorando de tristeza, mas elas estavam agradecidas a Deus, porque elas sentiram o toque do Senhor. A igreja recebeu. E foi muito edificante. Então, o Ministério da Dança é um ministério sério, né? Requer muito. E você pode ver, todas as meninas que estavam ali empenhadas, primeiro, foram estudar, se empenhar, usar o seu tempo servindo a Deus, aprenderam a respeitar o seu corpo, a guardar o seu corpo, a entender que o corpo é o templo do Espírito Santo. Então, você pode ver, as meninas que estão lá, serve o Senhor, busca o Senhor. As que estão à frente, é grande a responsabilidade, aprende também a lidar, porque cada pessoa é uma pessoa, tem um que ele tem mais habilidade, tem outro que ele tem menos habilidade, tem um que tem coordenação, tem um que você manda ele levantar a mão direita, ele vai ficar pensando qual que é a direita, não é? Tem um que você manda ele para a esquerda, ele vai para a direita, né? Tem um que ele não consegue cantar e bater palma, às vezes a coordenação. Aí o que acontece? Aí entra o quê? O zelo, o temor de saber que você está lidando com algo que o Senhor confiou a você. Porque, mas não, quero entrar no teatro da dança. Ah, você tem, você faz balé? Não, não faço. Você é formada em... Não, então não pode. Não. De repente vem aquela pessoa que ela só tem a vontade, mas ela não tem coordenação, ela não tem fôlego, de repente a pessoa se cansa rápido, ela não tem estrutura. Mas aí o que acontece? A pessoa chega, ela é acolhida, ela é amada, respeitada, e um trabalho de dança, até onde eu entendo, ele não é só a dança ali, ele tem uma estrutura, né? Tem uma estrutura muito grande, que é aquele que vai maquiar, aquele que vai pentear, aquele que vai fazer penteado, aquele que vai ajudar as meninas a porem a roupa, aquele que vai abrir a cortina e fechar a cortina, né? Porque aquele que vai abrir a cortina e fechar a cortina, ele é tão importante quanto aquele que está dançando, né? E aí surgem os talentos, aí é como você falou na live, né? Que às vezes, vem uma pessoa com talento que ela faz coisas que fala, não acredito,
Eu levei 6 meses para fazer isso. E aí você fala, vamos fazer assim. Aí a pessoa, como assim? É desse jeito, né? E de repente, uma pessoa ela leva mais tempo. Mas ali é um corpo, ali há um intuito, ali é a mesma intenção. Então, é você olhar e falar, o Senhor me confiou, né? O Senhor me confiou. E aquele que está servindo a Deus, ele está sendo tocado, ele está sendo trabalhado há um tempo em que há unidade, há um tempo de orar, há um tempo de conversar, há um tempo de ser ministrado, há um tempo de você dividir, né? Dividir algo, é um tempo de você buscar Deus. Quantas vezes, né? Quantas vezes você está fazendo algo e não tem que buscar Deus? Senhor, e dá estratégia. Senhor, eu não estou entendendo. Ou, de repente, o Senhor manda e todo mundo entende. Nossa, entendi. Você entendeu? Entendi. Olha o que o Senhor falou, não é isso? Né? Então, a obra do Senhor é isso. E é tudo, né? É o louvor, né? A Pri tá aqui me dirigindo, né? A Pri tá aqui atrás, né? Então, o trabalho na obra, tudo que a gente faz, a gente tem que entender que é para o Senhor. A gente tem que entender que é um privilégio. E quando o Senhor ele nos chama para fazer algo, quando ele nos confia algo, ele nos capacita. E quando ele nos capacita, não é nada pesado. O pastor está dizendo, melhor abrir outra live. É mesmo? Mas ele sempre botando a colher nas minhas lives, né? Tava demorando para ele comentar. Ele sempre botando colher nas minhas lives, né? E é isso aí, porque nós somos coruja mesmo. Né? Não existe ninguém mais coruja que o pastor. Você deve ser testemunha disso. Mas também não existe também ninguém que tenha tanto zelo quanto ele. Né? E quando a gente quer trabalhar na obra, ele tá. Parece que ele não está, mas ele está sempre por perto. Né? Ele está sempre ali por perto, no que precisar. E a gente louva a Deus, porque o pastor estava falando antes de começar a live, né? Que quando começou esse trabalho do teatro, que faz muitos anos, a gente era assim, quase que pioneiro, ouvia-se falar muito pouco, né? Só que a gente via a seriedade, né? A seriedade do trabalho, as pessoas que estavam ali, o temor, a dedicação, né? A dedicação que se tinha ali. E é tudo, né? Porque assim, se eu estou trabalhando, se o Senhor me confiou, né? Me confiou um trabalho, qual que seja. Se a igreja me confiou esse trabalho, teve confiança em mim, eu tenho que honrar, né? Porque eu sou um testemunho vivo. Eu sou o cartão postal do céu.